hoje se tem de mais claro é que antes da independência há uma formação lenta de identidades políticas coletivas que se agregam muito mais às antigas províncias. Essas transformações no mundo colonial, elas não garantiam de maneira nenhuma que um dia viesse a existir um país chamado Brasil e uma nação de brasileiros. É esse o perigo que a gente tem que tomar cuidado, porque senão nós continuaremos a perpetuar essa história. Então, não é não acreditar na primeira conversa que passam para você, mas você sempre ser curioso. Já vinha sendo falada, a emancipação já estava sendo tratada no Rio de Janeiro, inclusive quem convocou o Conselho de Ministros e decidiu para a independência, assinando uma ata, que depois foi comunicada ao príncipe, foi Dona Maria Leopoldina. Eu acho importante a gente resgatar o papel da princesa, da imperadora, né, Leopoldina, porque justamente a história, estava conversando agora com o Malcolm, a história ela se faz a partir sempre do presente, né? Então muitas vezes as pessoas imaginam que a história é uma visita ao passado, mas a história ela se faz a partir do presente, com perguntas do presente ao passado. Vamos voltar um pouquinho no tempo. 1822, aqui em São Paulo havia uma agitação política muito grande, contrária à monarquia. E os interesses entre portugueses do Brasil e portugueses de Portugal foram se antagonizando. E assim foi sendo criada a possibilidade da separação entre o Brasil e Portugal, que se consumou só então em 1822. Voltar um pouquinho para o Vale do Paraíba e entender a importância da participação, especialmente da cidade de Pindamonhangaba, na independência do Brasil. Pindamonhangaba cedeu 17 dos seus filhos para acompanhar o príncipe regente. E um dado importante é que um deles, o coronel Manuel Marcondes de Oliveira e Melo, então tenente-coronel, foi designado por Dom Pedro como o comandante da sua guarda. E a importância desse fato reside também que no ato contínuo do grito da independência, o primeiro oficial da guarda que repetiu o gesto e a fala foi o coronel Manuel Marcondes de Oliveira e Melo. Dom Pedro disse independência ou morte e ele, já se dirigindo ao resto da guarda, desembainhou a sua espada e também repetiu o gesto de independência ou morte. Com a ida de Dom João VI a Portugal, ele foi forçado a ir, né? A situação do Brasil não ficou muito clara, o que estava acontecendo, e havia todo tipo de dificuldade. Algumas pessoas queriam tomar o poder, outras não pagavam impostos, enfim, rebeliões. E Dom Pedro vem a São Paulo para deixar tudo em ordem. Era uma cidade muito importante já naquela época, embora muito pequena. Os portugueses não entendiam por que o rei tinha vindo para o Brasil, acabou toda a tributação que vinha do Brasil, ou uma parte dela, e vários problemas que aconteceram com a invasão napoleônica e também pelos ingleses, que fizeram uma política de terra arrasada, destruíram os campos, destruíram pontes em Portugal, para que os franceses não pudessem sobreviver. Mas Portugal sofreu muito. O papel de Dom João, que quando veio para o Brasil ainda era príncipe, só se torna um pouco depois o rei Dom João VI. Assim como do seu filho,
o então príncipe Dom Pedro, que a partir de 1822 é Dom Pedro I do Brasil. Em Portugal ele continua sendo chamado de Dom Pedro IV, assim como de outras figuras da família real. Esse papel, então, é importante, ele é decisivo. No que? Nessa definição de que as diferenças entre portugueses do Brasil e portugueses de Portugal podem dar vazão, podem dar lugar a uma separação política entre as duas partes. No entanto, nós historiadores profissionais sabemos muito bem e tentamos ensinar os nossos alunos que nós não podemos exagerar o protagonismo de indivíduos na história. Porque a história, embora seja formada por indivíduos, como qualquer sociedade, ela é feita por indivíduos em grupos, de acordo com condições da sua época, de acordo com circunstâncias que não dizem respeito exclusivamente ou principalmente aos indivíduos. Uma coisa importante a pensar sobre a independência é que a independência do Brasil, ou qualquer independência, ela é sempre um processo complexo, um processo que envolve muitos atores e que envolve conflitos. É uma história que envolve também escravizados, indígenas, homens pobres, marginalizados, submetidos a trabalho compulsório, homens que queriam estar ligados a Portugal, homens que queriam formar outro Estado, homens que repudiavam a forma como o Estado se ergueu, que consideravam que Dom Pedro os traiu, por exemplo, e o que fica patente, por exemplo, na Confederação do Equador. É devido a esse mosaico que compõe a nossa população que nós vemos frequentemente no território, né, eu costumo dizer, pessoas que vão e vêm o tempo inteiro, né, e elas não têm, entre aspas, tempo para poder olhar para a própria história da cidade, a nossa história, a nossa identidade, as nossas marcas que estão aí. Por quê? Porque a gente ganhou, e ainda é muito forte isso na cidade, né, e no estado de São Paulo como um todo, de nós sermos um local, né, de destino para ganhar dinheiro. Se você quer trabalho, em São Paulo não vai faltar trabalho. Agora, se você quiser um emprego, aí é mais difícil, porque trabalho não falta na cidade. A questão é, as pessoas querem trabalho ou querem um emprego? De uns 15 anos para cá, devido a todo o avanço tecnológico, nós estamos com mais tempo de sobra no nosso dia a dia. E é aí que eu entendo que é uma oportunidade para as pessoas poderem começar a redescobrir a sua história. Hoje a gente pode dizer que o Brasil é um país soberano, né? Ele depende politicamente, economicamente de outros países, né? Não existe, né, essa coisa de um país totalmente independente, mas é importante sempre ter em mente que a independência, né, do país ela é sempre controlada ou restrita pelos acordos ou pelas relações diplomáticas que o país estabelece com as outras nações. Então, recentemente a gente está tendo ainda, né, a guerra da Rússia com a Ucrânia, e o Brasil tem uma posição de neutralidade nessa guerra. Em geral, sempre teve. É disso que se trata, ou seja, a nossa independência é reconhecida na medida da relação do país no cenário internacional. Então é sempre uma questão relativa, né? É importante lembrar, sim, somos um país independente, mas estamos sempre amarrados, de certa forma, com as nossas relações políticas com os outros países, né? Em 2022, nós estamos observando, e é natural que assim seja, embora não seja correto que assim seja, uma reedição dos tradicionais exageros do peso desses indivíduos na história da independência. Então as pessoas se lembram de Dom Pedro, se lembram de Dom João, se lembram de José Bonifácio e continuam a se lembrar de Leopoldina. No entanto,
Nós não podemos acreditar que a independência se explica exclusiva ou principalmente pela ação desses indivíduos. E no caso de Dona Leopoldina, ela não foi a protagonista da independência que o nosso tempo insiste em querer torná-la. Porque, afinal de contas, nós estamos preocupados e temos que estar preocupados, e é bom que estejamos preocupados, com o papel das mulheres na nossa sociedade, que precisa ser maior, com a luta pelos direitos de equiparação entre homens e mulheres, pelo reconhecimento histórico da ação das mulheres, mas nós não podemos e não devemos mudar o passado. Dona Leopoldina está se tornando mais uma vez uma espécie de heroína da independência por conta das nossas necessidades de valorizarmos as mulheres no nosso presente e construirmos um futuro melhor, inclusive para as mulheres. Mas ela não foi uma protagonista da independência. Devemos entender o passado pelo que ele foi, muitas vezes para fazer diferente no futuro, mas nós não podemos modificar o passado de acordo com os nossos gostos, com as nossas necessidades no presente. Quando do centenário da independência, em 1922, houve um movimento muito grande na cidade, capitaneado por um grande escritor, historiador principal da cidade, chamado José Ataíde Marcondes, mais conhecido como Ataíde Marcondes. Ele entendeu que a cidade precisava erigir um monumento, um obelisco que celebrasse e honrasse os participantes da Guarda e o centenário da independência. Foi feito todo um movimento na cidade, foi feita uma concorrência, a maquete aprovada foi construída e hoje vocês podem ver a maravilha que é esse obelisco na Praça Monsenhor Marcondes, que é a praça central de Pindamonhangaba. Já a cripta e o monumento do Ipiranga são posteriores. Após 1922, com o centenário da independência, foi iniciado o processo de construção do belo monumento que nós temos aqui em São Paulo também. Não há um monumento equivalente em nenhum outro local do Brasil, embora todos os brasileiros participaram do processo de independência. Foi uma vontade nacional. E São Paulo comemorou primeiro com seus sinos de igrejas que tocaram no momento em que o príncipe volta a São Paulo e é anunciada a independência, como também no Teatro da Ópera à noite, no dia 7 de setembro, onde todos gritavam independência ou morte, e o próprio Dom Pedro cantou partes, pelo menos, do hino da independência que todos nós aprendemos na escola. Quando a gente fala de um espaço, de um território, a gente precisa se deslocar dele para poder enxergar. Eu costumo dizer, né, você precisa vir e enxergar ele de cima, porque senão fica a impressão que é eu e nada mais no meu entorno existe, né? Então nós somos, né, na verdade, nós somos o interior do restante do país, que nós estamos no interior desse território nacional. Um território que é gigantesco e que ele tem as suas divisões geopolíticas, até que chega, né, no nosso espaço territorial da cidade de São Paulo. E fora um espaço de oportunidades, né, é um local onde as pessoas podem ter acesso, né, a todo tipo de equipamento cultural, né, a todo tipo de experiência que a cidade oferece para você. Porque se você não gostar de A, você tem B, você tem C, você tem até Z, né? Então, por exemplo, eu não como nada de aves, mas com certeza vou encontrar qualquer outra coisa aqui na capital para poder saborear, porque você tem 1 milhão de opções aqui. Você tem os vários organismos que também trabalham para poder desenvolver e divulgar essa cultura de São Paulo, essa cultura paulistana e essa cultura paulista também, né? Então existe as oportunidades e as leis de fomento, sejam elas municipais, estaduais, que você pode escrever, elaborar e apresentar para poder, né, oferecer
um produto diferencial que o morador, tanto local como aquele que vem em visita à cidade, de passagem ou não, ele possa beber desse conhecimento. O Museu da Cidade de São Paulo é um complexo de espaços museológicos que tem sua sede administrativa aqui no centro velho de São Paulo, no solar da Marquesa de Santos, bem ao lado do pátio do colégio, no coração pulsante da cidade, no marco fundador da cidade. A casa fica impregnada de muita história e de muita paulistanidade, eu diria. Patrimônios como esse, eles são um momento para a gente refletir, não só no passado, né? Não só como se organizava a vida no passado, mas também como a gente se organiza hoje para viver. A importância das tradições e da herança cultural das famílias, ela transmite certos conhecimentos do passado a partir de outras formas, né? Ou seja, você não precisa fazer a transmissão apenas a partir da palavra escrita ou das aulas, pode ser por uma receita, pode ser por lembranças da família, pode ser por fotos, não é? Da família também. Então, todas essas formas de transmissão de tradições, né? Os costumes de festas, por exemplo, né? Festas religiosas, elas transmitem muito conhecimento histórico a partir da própria ação, né? Que se tem em torno dessas atividades. 1972. Sesc Centenário da Independência, 150 anos da independência. O governo federal, na época, quis fazer uma grande comemoração. E essa comemoração foi principalmente o fato de o governo brasileiro ter pedido ao governo português que permitisse que os restos mortais de Dom Pedro I, que também era Dom Pedro IV de Portugal, que os restos mortais dele viessem para o Brasil e que fossem depositados na cripta do Monumento do Ipiranga. O governo português aceitou, mas com uma condição, porque era uma condição testamentária de Dom Pedro. O coração dele ficou guardado na cidade do Porto, no Monumento da Lapa. Então, ele veio, mas o coração ficou em Portugal. Chegou no Rio de Janeiro e foi fazer o mesmo percurso para vir para São Paulo. O percurso que ele tinha feito em 1822, ele fez agora, em 1972, ou seja, percorreu todo o Vale do Paraíba em direção a São Paulo. E é um fato muito interessante, curioso, que é o seguinte, ele veio de trem e o vagão no qual foi transportado o esquife tinha duas grandes aberturas laterais para que por onde passasse o trem, o povo pudesse ver o seu antigo imperador. Uma coisa é a história entendida como aquilo que ocorreu. Outra coisa são os usos feitos da história ao longo da história. Toda e qualquer sociedade teve história, faz a sua própria história, mas ela também se apropria do passado da maneira como ela quiser. Seja para entendê-lo, seja para usá-lo politicamente, seja para idealizá-lo, por vezes para esquecê-lo. Toda e qualquer sociedade, então, tem história e constrói, a partir dessa história, as suas memórias. Memória aqui não é uma simples lembrança, mas é uma lembrança coletiva que é construída como uma necessidade. Alguns grupos da sociedade entendem que é necessário se pensar o passado de uma determinada maneira, porque isso é interessante no presente, e não porque esse passado tenha necessariamente ocorrido dessa maneira. Ao longo de 200 anos, então, a história da independência, ela foi sendo contada e recontada pelos historiadores, pelas historiadoras, interessados e interessadas em
entender o que aconteceu e em estabelecer a verdade de acordo com as possibilidades de se estabelecer uma verdade na história, no conhecimento histórico, no conhecimento científico. No entanto, muita gente também sempre falou da independência não numa perspectiva de história, mas numa perspectiva de memória. Isto é, a independência sempre foi usada politicamente, coletivamente, de acordo, repito, com os interesses do presente e não com a verdade, com a realidade do passado. A cidade oferece essa oportunidade, devido justamente isso, né? Os seus vários atores, que são milhares, que contribuem para a construção e consolidação dessa estrutura. Então não dá para dizer, eu não tenho essa oportunidade ou não dá para fazer. Porque nós temos várias atividades de formas gratuitas. Não unicamente que você tenha que comprar um ticket para poder assistir uma peça de teatro, ou um show musical, ou uma entrada no espaço museológico. Você tem várias oportunidades. Você tem oficinas, seminários, cursos também, de forma gratuita que a cidade oferece, porque os vários equipamentos estão aí oferecendo. Exemplo disso é esse que nós estamos aqui, né, que faz parte, né, do museu da cidade e que ele é aberto ao público para aqueles que desejam conhecer, né, e ser daqui, eu arriscaria dizer, né, o fio da meada que a gente possa puxar e levantar o véu para conhecer de verdade essa cidade. Muita gente diz que a cultura morreu, que a cidade não tem jeito, que é o caos mesmo, entendeu? E que não tem outra forma de resolver. E aí vem um matuto caipira e diz, não, a cultura aqui não morreu, a cultura aqui foi enterrada viva. É só a gente dar uma cavucadinha que ela vai brilhar de novo e todo mundo vai poder conhecer. Embora muitos brasileiros se interessem por história, muitos brasileiros adotam um preconceito que foi sendo construído ao longo dos anos de inferioridade da história do Brasil em relação à história de outros países. Como qualquer preconceito, esse precisa ser combatido. A história do Brasil não é menor, também não é maior, não é pior e nem melhor do que nenhuma outra história. Todas as histórias da humanidade, elas precisam ser conhecidas, precisam ser valorizadas. No entanto, é muito mais fácil, é muito mais simples, é muito mais natural, então, que o brasileiro conheça, se interesse, procure estudar a história do seu país e, a partir daí, faça a relação da história do Brasil com outras histórias. Todas as cidades do Brasil, todos os lugares do Brasil, não só as cidades, estão empanturrados de lugares de história, estão empanturrados de pretextos para que nós conheçamos e para que nós nos interessemos pela história do nosso país. Nós estamos reativando a memória dos fatos históricos, sem nenhuma conotação política, certamente, mas relembrando um ato muito importante para nós. Eu quero convidá-los. Venha conhecer aqui o Museu do Ipiranga, o monumento, a Casa do Grito. É muito interessante, tem muita coisa para aprender. Eu espero ter contribuído de alguma forma para o seu aprendizado. Mas antes de terminar, eu queria e preciso fazer um agradecimento aos organizadores da Jornada dos Príncipes. Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite que me foi feito, representando o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba, assim como a Academia Pindamonhangabense de Letras, em participar desta verdadeira Jornada dos Príncipes. Até mais!